Santo André, um dos 12 apóstolos, com todos eles, grande testemunho emana da vida dele com os demais, enraizando-a no Evangelho e irradiando o amor de Jesus à humanidade. Vejam os vídeos. Foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Apesar de judeu, o nome André é de origem grega e não há nenhum outro nome derivado do hebraico ou do aramaico. E significa varonil, ou o trabalhador pessoal. André era irmão de Pedro, outro apóstolo de Jesus. Aqui no canal tem um vídeo sobre a vida dele. Ele era filho de Jonas, ou João. Isso porque não se sabe exatamente se ambos os nomes, Jonas e João, referem-se a duas formas gregas do mesmo nome hebraico, ou a dois nomes distintos do pai de André e Pedro. No Evangelho de Mateus, Jesus chamou Pedro, irmão de André, de Bar-Jonas, que em aramaico significa filho de Jonas. Entretanto, no Evangelho de João, em algumas traduções, o nome do pai de André e Pedro aparece como João. Jesus chamou seus primeiros discípulos dentre aqueles que também seguiam João Batista, o qual mostrou a eles Jesus como o Cordeiro de Deus. Em João 1,40, diz de dois discípulos que ouviram o que João havia dito e seguiram a Cristo. Como apenas André é nomeado como um dos primeiros dois discípulos nesse versículo, o outro provavelmente seria João, autor do quarto evangelho. O apóstolo André nasceu em Betsaida, na Galileia, mas posteriormente mudou-se para Cafarnaum, onde juntamente com seu irmão trabalhava como pescador. Logo que André teve seu encontro com Jesus, se tornou um evangelista em sua própria família. Ele apresentou nada mais, nada menos que seu irmão Pedro ao Messias. Olha só como é fundamental levar as pessoas próximas da gente a conhecer a Cristo, hein? Mais tarde, depois de aproximadamente 1 ano após esse episódio, Jesus chamou André e seu irmão Simão, que é Pedro, para se tornarem seus discípulos de forma integral, ou seja, deixariam a profissão de pescador e se tornariam pescadores de homens, compondo o grupo dos 12 apóstolos de Jesus. Tão logo após terem sido escolhidos pelo Mestre, eles já puderam presenciar o ensino extraordinário de Jesus e seu poder sobrenatural para expulsar demônios. Geralmente, o apóstolo André é mencionado entre os 4 discípulos mais próximos. Entretanto, em algumas ocasiões ele não é citado, sendo na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração de Jesus e na oração de Jesus no Getsêmani. Porém, é mencionado em diversos momentos importantes nos evangelhos. André passou um dia na casa de Cristo. O apóstolo esteve presente no Monte das Oliveiras, quando Jesus revelou sobre o final dos tempos e pediu que o Senhor explicasse de maneira mais detalhada acerca da profecia do julgamento que viria sobre Jerusalém. Na passagem sobre a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, podemos vê-lo em ação juntamente com Filipe, que também era da sua terra natal. Foi ele que disse a Jesus que havia um menino com uma cesta de pães e peixes, o que nos mostra que era um homem disposto a ajudar. O apóstolo André também aparece ao lado de Filipe em Jerusalém, na última Páscoa, no episódio em que certos gregos disseram aos 2 apóstolos que queriam se encontrar com Jesus. Os gregos podem ter escolhido André e Filipe, pois eram os únicos membros dos 12 apóstolos com nomes gregos. André também esteve presente na ascensão de Jesus e desempenhou um papel ativo na expansão da igreja primitiva. Porém, a Bíblia não nos fornece mais nenhum outro detalhe sobre ele. Segundo as tradições, o apóstolo André teria sofrido martírio em Acaia, após ter evangelizado a esposa do procônsul local, sendo crucificado em um tipo de cruz em forma de X, popularmente conhecida por conta dessa tradição como a Cruz de Santo André. Nosso momento de prece, de interioridade, a partir do exemplo de vida cristã apostólica, em particular Santo André. Santo André, apóstolo, padroeiro da Igreja Diocesana, a vós me dirijo na esperança e na fé. Intercedei por mim, por todos nós diante de Deus. Vós fostes o escolhido e chamado por Jesus para fazer parte dos apóstolos e seguirem de perto o teu projeto. Por isso creio que estais glorificado com ele, dele, novo nome,
aparece para todos nós. Leve-me até Jesus todos os dias da minha vida, para que eu viva as virtudes, sobretudo as virtudes do batismo e da realidade missionária do Evangelho. Vós me escolhestes como pequenino para ser acolhedor, trabalhar em prol da igreja e comunicando a misericórdia de Deus. Favorecestes o caminho do bem. Santo André, ajuda-nos a ser igreja, a sermos anunciadores do Evangelho, acolhedores missionários. Santo André, rogai por nós. Amém.